apenas em casos necessários. Mas a grande indagação é, a quem cabe fazer essa avaliação? Ao juiz, sentado na sua poltrona confortável no seu gabinete? Ou ao senador, que elabora um projeto de lei contendo uma norma dessa espécie? Ou ao policial, que vai realizar aquela prisão e aquela locomoção, e tem muitas vezes, sem qualquer espécie de informação mais concreta a respeito do comportamento do preso, decidir naquele momento se utiliza ou não utiliza algemas em relação àquele preso. E o que a lei faz é estabelecer que, se ele comete um erro de avaliação, se ele eventualmente utiliza a algema, em um caso que se mostra desnecessário, fica sujeito a uma ação penal por crime de abuso de autoridade. Então é importante, se for manter uma norma dessa, que diz aí claramente que a algema só deve ser utilizada em casos necessários, mas que haja uma salvaguarda ao policial para que ele não seja penalizado se eventualmente ele cometeu um erro de interpretação ou de avaliação dos fatos quanto à necessidade ou não da utilização dessas algemas. No contrário, o policial eventualmente vai utilizar o caminho mais fácil para não ser responsabilizado, ou seja, não utilizar as algemas, e eventualmente o que pode acontecer se era um caso em que ela era realmente necessária. Da mesma forma, um dispositivo do artigo 30. Dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa fundamentada. Qualquer ação penal, seja ação penal privada ou seja uma denúncia, tem que ter justa causa, que é mais ou menos entendido como um substrato probatório, que não precisa ser cabal naquele momento, mas precisa ter um substrato probatório para formular uma acusação contra qualquer pessoa. Não há nenhuma disputa quanto a isso. Mas o que a lei estabelece? Quando, por exemplo, o Ministério Público oferece uma denúncia, isso vai ao juiz, que avalia se tem ou não a justa causa, e não havendo a justa causa, o juiz tem a possibilidade de rejeitar. Esse é o sistema de salvaguarda que foi estabelecido pela nossa legislação. O que significa esse dispositivo? Se o juiz rejeitar a denúncia ou a queixa, isso significa que o promotor ou procurador cometeu abuso de autoridade? Ou será que não houve apenas uma divergência de avaliação de fatos e provas? E nós vamos criminalizar, então, os erros de avaliação de fatos e provas cometidos pelos promotores ou procuradores? Isso não vai ter um impacto na liberdade e autonomia do Ministério Público em oferecer essas denúncias e ações penais, quando entender ele que existe esse substrato probatório? Sem que haja qualquer intencionalidade negativa, malévola, má intenção na atuação desse membro do Ministério Público? Então é importante ter uma norma de salvaguarda que estabeleça, olha, erros, divergências na avaliação de fatos e provas não representam abuso de autoridade. E aqui indo para a parte do judiciário, da prisão, né? Ordenar ou executar captura, detenção ou prisão fora das hipóteses legais ou sem o cumprimento e observância de suas formalidades. Redação do artigo 9. Pois bem, os fundamentos da decretação das prisões cautelares são objeto de inúmeras controvérsias no âmbito dos tribunais. Não raramente, nas próprias sessões do Supremo Tribunal Federal, ministros divergem na concessão ou denegação de habeas corpus, havendo não raramente julgamentos que não são por unanimidade, minorias e maiorias. O que significa esse dispositivo? Se o juiz de primeira instância, se o juiz de segunda instância, se o juiz dos tribunais superiores decretar uma prisão cautelar e essa prisão cautelar via ser reformada, ainda que seja na última instância, ainda que seja por voto de maioria e minoria, vai ficar ele sujeito à persecução penal por abuso de autoridade? Ou seja, nós estamos ignorando a herança de um dos nossos pais fundadores
o Rui Barbosa? Vamos tolher a independência da magistratura? Então é importante que haja uma salvaguarda que deixe claro que divergências na interpretação da lei, divergências na avaliação de fatos e provas, não representam abuso de autoridade. Foi mencionado aqui pelo colega me antecedeu o caso da condução coercitiva. Alguns juízes utilizam esse instrumento, outros entendem que ele não é cabível. Há uma divergência de interpretação. Ilustrativamente, não muito tempo atrás, esse ano, em abril de 2016, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, num processo, um número um tanto quanto longo, mas um processo 501, 5109 e 58, entendeu que a condução coercitiva era uma medida que encontrava abrigo legal, inclusive antes de, mesmo sem houver uma intimação prévia. Cometeram esses magistrados, 6 magistrados de seção do Tribunal de Apelação Federal de Porto Alegre, um tribunal renomado, conhecido, cometeram eles abuso de autoridade, ou se trata aqui de uma mera divergência de interpretação a respeito do significado da nossa lei? Então, e essa é a sugestão que eu apresento, reputo fundamental que, caso seja a decisão, e é a decisão soberana dessa Casa Legislativa, do Parlamento, caso haja essa realmente intenção de atualizar a lei de abuso de autoridade, que essa lei seja muito bem refletida. Há inúmeras sugestões, eu vi sugestões do Ministério Público, eu vi sugestões da Associação de Juízes, tive conhecimento, inclusive, de um substitutivo apresentado. Eu acho que isso tudo tem que ser objeto de uma ampla deliberação, para que não sejam tomadas aí decisões precipitadas a respeito de um tema tão delicado, que trata indiretamente da independência da magistratura, a autonomia do Ministério Público e do dever do agente policial de cumprimento da lei. Mas, em qualquer aspecto, é essencial que uma norma de salvaguarda, como essa aqui sugeri, invocando aqui, com toda a humildade, o espírito, o trabalho e o exemplo do maior jurista brasileiro, pai fundador da República, também senador Rui Barbosa, nos ensinou isso ainda no século XIX. Ou seja, não configura crime previsto nessa lei a divergência na interpretação da lei penal ou processual penal ou na avaliação de fatos e provas. Também tem alguma preocupação, e aqui faço ela com uma preocupação externa, essa preocupação com todo respeito, que talvez não seja o melhor momento para a deliberação a respeito de uma nova lei de abuso de autoridade, considerando o contexto, que existe uma investigação importante, não só a chamada Operação Lava Jato, mas várias outras investigações importantes, e talvez, independentemente das intenções dos ilustres senadores e senadoras, uma nova lei de abuso de autoridade poderia ser interpretada no presente momento como tendo o efeito prático de tolher investigações e persecuções penais. Faço essa sugestão, presidente, com extrema humildade. Não me cabe aqui censurar o que deve o Senado ou não deve o Senado deliberar, mas eu acredito que talvez não seja o melhor momento, e o Senado Federal pode passar uma mensagem errada à sociedade brasileira. O que se assiste é a sociedade brasileira ansiosa diante de casos graves de corrupção que vêm sendo revelados, não só nessa Operação Lava Jato, mas pelo trabalho de investigação de policiais, de membros do Ministério Público e com a atuação de magistrados espalhados em todo o país. O que a sociedade anseia no presente momento é um enfrentamento mais efetivo
claro que com o resguardo dos direitos fundamentais e do devido processo legal, mas desse tipo de criminalidade. E a aprovação de um projeto nesse presente momento poderia dar uma mensagem errada à sociedade. Essas são as considerações a fazer a respeito do projeto de lei do Senado. E aqui me permito, porque chegou ao Senado esse recente projeto da Câmara, que tem algumas disposições similares, uma breve reflexão, e caminho realmente ao final. Não quero também censurar a Câmara de maneira nenhuma, mas esse tipo de provisão, como foi colocado no chamado projeto das 10 medidas, que acabaram se tornando medidas em número muito menor, mas, enfim, essa provisão no projeto da Câmara de crime de responsabilidade para juízes e promotores teria que ser objeto de um debate, uma reflexão maior por parte do Parlamento, seja da Câmara ou seja do Senado. Essas emendas, e aqui não quero ser ofensivo, mas de certa maneira retrata um pouco o que aconteceu, emendas da meia-noite que não permitem uma avaliação por parte da sociedade, que não permitem um debate mais aprofundado por parte do Parlamento, não são apropriadas tratando de temas assim tão sensíveis. E aqui fica até em comparação o elogio ao Senado. Esse projeto está sendo debatido com abertura, com transparência, e eu acho que isso tem que ser a postura dessa Casa, principalmente envolvendo esses temas tão sensíveis. Então, a minha sugestão é que esse projeto que foi aprovado na Câmara, responsabilidade dos juízes e promotores, eu tenho severas críticas, eu acho que tem coisas ali que não tem nem cabimento falar em crime de responsabilidade, como juiz que acumula mais um cargo de magistério. Isso é algo que é proibido pela lei e merece, sim, censura. Mas crime, crime. É crime o juiz acumular outro cargo de professor? Ou o juiz externar opinião? Estamos, então, criminalizando a opinião. Eu concordo que o juiz não deve opinar sobre casos pendentes, ainda que perante outros foros, mas criar um crime, me parece que é um tanto quanto exagero. Além disso, também naquele projeto, alguns tipos abertos, juiz ou promotor que viola o decoro, que é algo que não sabemos exatamente o que significa, erigido à conduta criminosa. Ou seja, tem que se tomar todo um cuidado para evitar a criminalização do exercício da jurisdição, o exercício da autonomia do Ministério Público e também da vinculação do agente policial à lei. Não digo isso por conta da Operação Lava Jato, não digo isso por conta de qualquer outra operação, mas digo isso porque esses são fundamentos nos quais se esteiam a nossa liberdade, independência da Justiça, autonomia do Ministério Público e vinculação da polícia à lei, assim como nossa liberdade se esteia na soberania da Constituição e também na liberdade e na soberania constitucional, limitada pela Constituição apenas, dessas casas legislativas. Agradeço mais uma vez a atenção de todos os presentes, em especial dos senhores e senhoras senadores e senadoras. Muito obrigado. Nós agradecemos a intervenção inicial do excelentíssimo juiz federal Sérgio Moro. Registramos com muita satisfação as presenças honrosas do presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF. Esta hora, a esse respeito. Aliás, nós somos constantemente acusados de legislarmos mal, ou até de não legislarmos, obrigando o Supremo Tribunal Federal a assumir a nossa posição e legislar naquilo que constantemente se reitera: abuso, invasão de competência.
É preciso legislar bem, e o presidente Renan Calheiros, nos últimos tempos, tem adotado uma prática salutar, que é de constituir comissões de especialistas, integrando-os a parlamentares para a elaboração de pré-projetos que são depois submetidos à análise do Senado Federal. Uma iniciativa que tenta corrigir exatamente esse conceito de que legislamos mal, compartilhando a responsabilidade no ato de legislar. O apelo que eu formulo é nesse sentido de retirarmos esse regime de urgência. Eu não estava presente quando esse requerimento foi aprovado e consta que apenas 6 senadores encontravam-se no plenário do Senado Federal quando se aprovou o regime de urgência. Essa é a informação que recebi ainda agora. De qualquer forma, presidente, com 6 ou com mais, eu imagino que não foi um ato feliz, um regime de urgência para matéria dessa natureza. Por isso, respeitosamente, humildemente, eu faço o apelo, sugestão, de que o regime de urgência seja retirado, para que esse debate possa ganhar dimensão e profundidade, para que a proposta que tem Vossa Excelência como mentor possa ser aprimorada, ouvindo os especialistas que Vossa Excelência convida e já estiveram aqui, e outros que certamente se pronunciarão, e oferecendo aos senhores senadores a oportunidade também de debater esta matéria. Acho importante fazer a leitura correta do que a população escreve na manifestação das suas aspirações legítimas. Eu leio, posso estar equivocado, mas eu leio que o que a população deseja nesse momento é a conclusão da Operação Lava Jato com eficiência e competência. Esta é a prioridade. Eu não creio que essa proposta vá comprometer a Operação Lava Jato, mas, como afirmou o juiz Sérgio Moro, esta ação atropelada na deliberação de uma matéria de tamanha importância pode sim passar a ideia de que estamos tentando comprometer o trabalho da Operação Lava Jato. É preciso entender que o Brasil é uma nação em movimento, que a mudança é irreversível. Ela começou no povo, passou a instituições essenciais ao Estado de Direito democrático, como Ministério Público, Polícia Federal, a Justiça. E esta manifestação do desejo incontido de mudança no país há de chegar aqui no Congresso Nacional e na atividade pública, na política do país, com a mudança da cultura política e com esse esforço que se deve fazer para que a leitura seja correta das aspirações populares. Nós teríamos mais tempo para o debate. Veja, por exemplo, o que eu retiro aqui de uma nota técnica do Ministério Público Federal. Da forma como está redigido, o projeto, a pretexto de aperfeiçoar a legislação vigente, poderá embaraçar o regular andamento das atribuições de cada órgão do Estado, resultando diverso daquele almejado pelo autor. A bem da verdade, os responsáveis pela persecução penal e condução do processo penal estarão expostos à retaliação por parte do investigado ou acusado, em razão não do abuso do poder praticado por eles, mas em razão da redação excessivamente aberta e subjetiva dos tipos penais. Mais um outro tópico, há de reconhecer que os tipos penais arrolados no projeto são um coringa hermenêutico, de conteúdo vago e impreciso, que pode encontrar preenchimento naquilo que a parte quiser. Se entenderem necessário, os nossos convidados poderão se manifestar a respeito dessas afirmações. O que é importante destacar, quando se discorda da pressa, é que já existe legislação para coibir o abuso de autoridade. Não só a lei do abuso de autoridade, mas a Lei Complementar 35,
sobre a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que no artigo 40 diz que, 49, aliás, responderá por perdas e danos o magistrado quando? Aí elenca as motivações que levarão o magistrado a responder por perdas e danos. E a lei número 13.105 do Código de Processo Civil, que diz que o juiz também responderá civil e regressivamente por perdas e danos. Olha, é evidente que nós temos que aprimorar essa legislação do abuso do poder, mas evidentemente não há um vácuo, há uma legislação em vigor. E o que é importante agora para a sociedade brasileira é a conclusão da Operação Lava Jato, que certamente nos inspirará a propor uma legislação mais adequada neste caso. Eu poderia analisar o conteúdo da proposta. O artigo 15, que já foi aqui didaticamente, com clareza, exposto pelo juiz Sérgio Moro, as considerações a respeito dele. O artigo 22, deixo de abordar em razão do tempo, e me restringo ao artigo 38, que propõe a criminalização do agente público que se exceder sem justa causa, ainda que não se valha de meio violento no cumprimento da ordem legal, de mandado de prisão ou de mandado de busca e apreensão, na prática o que poderá ser considerado excesso. Como se dará essa valoração da conduta do agente no caso concreto? No momento da ação, o agente, antes de mais nada, precisa se precaver para proteger sua vida e as daqueles que com ele atua. Afinal, salvo raras exceções de erro judicial, os agentes estão lidando com bandidos que praticaram crimes diversos como corrupção, tráfico de influência, formação de quadrilha, tráfico de entorpecentes, fraudes em geral, etc. Com preocupação, podemos verificar que os tipos penais construídos não primam por uma clareza de definição que permita que o caso concreto seja bem identificado e delineado em face à norma posta. Alguns tipos penais são genéricos, a ponto de deixar ao critério de doutrinadores e de operadores do direito a qualificação e enquadramento da ação à norma. Ao construir tipos penais com expressões vagas ou imprecisas, o legislador acaba por deixar a própria lei frágil e ao sabor das interpretações. Fica a lei refém do subjetivismo conceitual e não cabe nem mesmo ao juiz substituir o legislador que não construiu tipo penal claro. Os tipos penais abertos com infrações formuladas de maneira vaga, onde podem ser enquadrados atos variados, não apenas provoca a insegurança jurídica, vou concluir, mas afronta o princípio da legalidade que exige objetividade dos tipos penais. No caso do projeto em análise, a situação ganha contornos preocupantes, visto que atualmente vários agentes públicos estão confrontando interesses de grandes corporações privadas, diversos agentes políticos poderosos e, inclusive, outros agentes públicos bem posicionados na estrutura administrativa do Estado. Existem outras observações, mas em razão do tempo, aliás, o tempo exíguo é o retrato do que nós estamos vivendo. É um tempo exíguo para uma matéria tão importante. Por isso, senhor presidente, mais uma vez o apelo para que se retire o regime de urgência e possamos debater adequadamente essa proposta. Muito obrigado, senhor presidente. Eu vou mente o juiz Sérgio Moro, portanto, eu concedo a palavra, em primeiro lugar, ao juiz Sérgio Moro. Atendendo a um pedido. Agradeço a oportunidade, senhor senador. Eu sou um magistrado e esse caso, Operação Lava Jato, envolve casos já que foram julgados e casos, no entanto, que encontram-se pendentes. Não seria prudente da minha parte discutir esses casos pendentes, porque isso poderia ter interferência no meu julgamento desses casos e manter, então, essa imparcialidade.
teria o prazer de discutir esses casos, o que foi feito especificamente com a Petrobras, quando isso fosse encerrado, né? E dar minha opinião sobre o saque que foi feito em cima da Petrobras. Mas eu fico preocupado, e aqui eu externo essa posição, há essa afirmação de que a lei de abuso de autoridade, o projeto não tem nenhuma intenção de frear a Operação Lava Jato. Há essas afirmações de que a Operação Lava Jato é sagrada, mas, não obstante, com todo respeito ao eminente senador, fica claro aqui que está se afirmando que eu, na condução do caso, cometi abuso de autoridade e devo ser punido. Então, me parece claro que a intenção que subjaz, não digo em relação a todos, mas há uma intenção clara de que o projeto de lei de abuso de autoridade seja utilizado especificamente para criminalizar condutas de autoridades envolvidas na Operação Lava Jato. Para mim ficou evidente com o discurso do eminente senador que o propósito é exatamente esse, ao afirmar aqui, categoricamente, que eu teria cometido atos de abuso de autoridade na condução dessa operação. Então, a questão a ser colocada é saber exatamente, então, é essa a intenção do projeto ou não é? Se for essa a intenção do projeto, né, eu insisto na necessidade ou do adiamento, né, porque vai passar um recado errado para a população, ou pelo menos, senador, a colocação dessas normas de salvaguardas para o juiz saber, e não digo aqui só o juiz de primeira instância, várias das minhas decisões que foram proferidas, e pode sempre haver discordância em relação às decisões, foram mantidas pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, foram mantidas pelo Superior Tribunal Eleitoral, foram mantidas várias vezes por unanimidade, mesmo em relação a prisões preventivas decretadas na Operação Lava Jato, pelo Supremo Tribunal Federal. Então, a intenção é essa, criminalizar todas essas autoridades, porque há divergência eventual na interpretação que foi adotada pelos juízes. Então, a questão, se a Operação Lava Jato, como muitos dizem, é de fato sagrada, então tem que se pensar realmente acerca da proposição dessa inovação da lei de abuso de autoridade e da intenção aparentemente explícita de que sejam criminalizados agentes envolvidos nessa operação. Olha, nunca tive a pretensão de estar acima da lei, eu sempre profiro minhas decisões com a pretensão de cumprir a lei, mas apenas o que eu peço, então, a essa Casa Legislativa é que juízes, magistrados, não sejam punidos porque pessoas divergem a respeito da interpretação da lei. Para mim ficou clara a intenção, pelo menos, e eu não digo aqui, não generalizo de forma nenhuma. Sei das melhores intenções do projeto quando foi formulado, em 2009, mas para mim fica evidente que a intenção de parte dos parlamentares é de criminalização da Operação Lava Jato. E, como disse, a lei caminha, né, a lei tem as suas próprias pernas. Quem sabe o que vai ser feito dessa lei, se aprovada, especialmente sem normas de salvaguarda.